Oi, eu sou o Humberto e tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te fazer uma pergunta. E se o Enem não existisse? Como seria a vida do estudante brasileiro sem o estresse, a correria, a ansiedade e a expectativa para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio? E o que será que a gente teria que fazer para entrar numa universidade? Bora ver? Mas antes de começar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal Tá Explicado da Estácio, ok? A primeira coisa que a gente precisa entender: o que é e qual a importância do Enem no futuro dos estudantes. Ele foi criado em 1998 como uma forma de avaliar o desempenho de estudantes nas escolas do ensino médio, tanto as públicas quanto as particulares. Mas em 2009, um novo modelo foi adicionado ao Enem, que é usado até hoje. Os estudantes podem usar a nota do Enem para buscar oportunidades em instituições federais de ensino superior e até receber uma ajuda financeira, como bolsas em universidades particulares. Como é o futuro profissional desses estudantes que está na linha, é extremamente compreensível que eles se dediquem tanto a ponto de ficarem exaustos e bem ansiosos por uma boa nota, né? Bom, o Enem é dividido em duas provas que chegam a incríveis 180 perguntas das matérias que estudamos no ensino médio: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. E ainda tem a redação, né? Sabe qual a importância da redação no Enem? Além de testar seu conhecimento e argumentação, ela também pode aumentar sua nota geral. Bem importante, né? Tá, mas e se o Enem não existisse? Como será que os estudantes iriam ser avaliados e como conseguiriam garantir uma vaga numa instituição de ensino superior? Se liga. Pra gente começar a pensar em como seria se ele não existisse, é só olhar como era a vida do estudante antes do surgimento do Enem. Faz ideia de como era? Para entrar em universidades, os estudantes precisavam realizar provas, assim como é até hoje. Mas isso só se tornou obrigatório por lei em 1911, porque a procura por uma oportunidade em faculdades ultrapassou o número de vagas disponíveis. Daí surgiu o tal do vestibular, e as provas eram bem trabalhosas, olha só. Ao invés das questões de múltipla escolha, que só foram implementadas nos vestibulares nos anos 60, as provas eram divididas em questões escritas, dissertativas, e tinha até uma prova oral. Meio insano, né? As questões de múltipla escolha só surgiram por causa da demanda de estudantes que queriam ingressar numa universidade. Como eram muitas provas para corrigir, criaram esse sistema para que as provas fossem analisadas e corrigidas por computadores. Imagina corrigir um monte de prova de vestibular na mão. Daria muito trabalho. Sem falar no tempo que isso tudo ia levar, né? O surgimento do vestibular e das questões de múltipla escolha não resolveram a questão da demanda de estudantes, e foi por isso que em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases deu livre poder para as universidades criarem seus próprios métodos de avaliação. Tanto que hoje a gente encontra vários jeitos de entrar numa faculdade, né? Tem o Enem, o próprio vestibular, o vestibular seriado, que é feito em várias etapas, análise de histórico escolar e por aí vai. Isso começa a mostrar um caminho de como seria se o Enem não existisse. Mas só na parte da admissão, porque o Enem, como eu disse, também ajuda os alunos a receber bolsa de estudos, por exemplo. Aliás, como será que os estudantes de outros países fazem para entrar numa faculdade? Eles prestam vestibular e Enem também? Se liga! Mas antes de continuar, escreve aqui nos comentários como foi sua experiência no Enem, se você já prestou alguma edição da prova. Continuando, nos Estados Unidos, todo esse sistema de aplicação em universidades é um processo longo, extremamente diferente daqui. Lá, os estudantes se aplicam em no mínimo 5 e no máximo 10 universidades, cada uma com prazos e regras de aplicação diferentes. Essa aplicação é feita num processo bem interessante, olha só. Primeiro, o candidato entrega o histórico escolar, mas só com as notas do ensino médio. Depois, ele precisa fazer uma prova obrigatória, chamada SAT. Você já deve ter visto em alguma série ou filme, né? Essa prova nada mais é do que um teste de aptidão escolar, com perguntas sobre inglês, matemática, história, ciência e língua estrangeira. E o legal é que o estudante pode fazer ela mais de uma vez se quiser. O candidato ainda tem que fazer uma prova para ganhar um certificado de inglês e até apresentar cartas de recomendação escritas pelos professores ou diretores da escola que ele cursou o ensino médio, para confirmar algumas capacidades e desempenhos escolares. Dwight, congratulations, A-Wipe. Don't screw the pooch. E acha que acabou? Alguns dos grandes diferenciais que candidatos podem apresentar durante essa aplicação são trabalho voluntário, a prática de esportes e até a aptidão artística, musical. Por fim, depois disso tudo, o candidato ainda passa por uma entrevista com um representante da universidade ou até um ex-aluno para determinar se ele conseguiu ou não a vaga.
Pode ser que, se o Enem não existisse, uma prática similar fosse adotada por aqui, até porque algumas universidades do Brasil avaliam o histórico escolar e também entrevistam os candidatos. Sem o Enem, dá para imaginar um sistema de aplicação com várias etapas aqui no Brasil também. Uma prova geral que você pode até repetir se quiser, ao invés de 2 avaliações exaustivas, além de recomendações de professores, atividades extracurriculares e uma entrevista para terminar essa avaliação. Não ia adiantar ter uma ótima nota se você não se saísse bem nos outros requisitos também. Tá gostando do vídeo? Então já deixa um like e se liga, porque agora eu vou te falar como as coisas funcionam na Itália. Também é um ótimo exemplo para a gente ver como seria se o Enem não existisse. A visão dos italianos em relação ao estudo em universidades é bem diferente. Lá, todos os cidadãos têm direito e são livres para cursar o ensino superior, mas isso pode variar de acordo com o curso, como medicina, por exemplo. Nesse caso, o estudante faz um teste de admissão adicional. Só que tem uma diferença nisso tudo. Por mais que todos sejam livres para cursar uma universidade, até as instituições públicas são pagas. Ou seja, o estudante tem que pagar uma taxa anual para continuar cursando até se formar também nas universidades públicas. Só que aí entra outra diferença. Essa taxa varia de acordo com a renda familiar do estudante. Quanto maior essa renda, mais ele paga. Quanto menor a renda, menos ele paga. No caso do Brasil, isso facilitaria o ingresso a uma universidade. Mas será que todo mundo conseguiria bancar o ensino superior, mesmo que exista essa questão de rendas diferentes? Uma forma para aumentar a oportunidade de ensino no Brasil, caso o Enem não existisse, seria implementar um sistema que também pudesse dar oportunidade para quem não tem a possibilidade financeira de ingressar em uma faculdade, né? Afinal, nesse cenário sem o vestibular e universidades livres para todos, não teríamos universidades públicas gratuitas. Será que daria certo? Aliás, a gente não precisa ir muito longe para ver como poderia ser a vida do estudante se o Enem não existisse. Você sabia que na Argentina não existe vestibular? Não existe uma disputa para ver quem precisa tirar a maior nota para conseguir uma vaga na universidade. Embora o processo também não seja rápido e simples, muita gente do mundo todo opta por concluir o ensino superior na Argentina, porque além de ser um processo seletivo um pouco menos desgastante, as universidades públicas de lá também são gratuitas. Tá, Humberto, mas como é esse processo seletivo? Primeiro, o estudante precisa iniciar um processo de admissão, que basicamente consiste em agendar uma data para apresentar os documentos solicitados pelas universidades. Esse processo todo demora até 6 meses, o que dá tempo ao estudante para organizar tudo o que ele precisa para não faltar nada da documentação. Ah, e caso o estudante não fale espanhol, ele também precisa se aplicar para uma prova de certificação. Esses são os requisitos para aplicar em uma universidade por lá. Depois, o estudante tem que fazer um curso de ingresso, que varia de acordo com cada universidade e com cada curso. Isso quer dizer que o curso de ingresso para quem quer estudar medicina vai ser diferente de quem quer estudar publicidade, por exemplo. E esse curso também tem durações diferentes, mas pode ser concluído em 1 mês, dependendo do que o estudante quer cursar na universidade. Tá, mas aí ele faz esse curso e presta um vestibular super concorrido com outros milhares de pessoas, né? Não é bem assim. Você faz uma prova baseada no que aprendeu no curso de ingresso somente para concluir ele, mas não existe uma competitividade. Você só precisa chegar numa nota mínima, que é de 70% do total, e não importa se alguém tirou uma nota maior. Isso quer dizer que você não compete por vagas, entendeu? Só depende de você mesmo. Bem diferente do Enem e das notas de corte, né? Ao invés de passar horas incontáveis de estudos dos 3 anos do ensino médio, esse caso mostra uma abordagem diferente para ingressar numa universidade pública, só fazendo um curso de curta duração e uma prova com o que você aprendeu nele. Isso tudo sem se preocupar com nota de corte ou a pressão gigantesca que existe por uma nota excepcional. Com esses exemplos dá para ver que se o Enem não existisse, muitos outros métodos poderiam ser estudados e aplicados aqui no Brasil. Claro, existem muitas variáveis nisso tudo: econômica, social, o próprio sistema educacional e por aí vai. Mas pode ser que, sem o Enem, a admissão nas universidades mudasse, com um pequeno curso e uma prova direcionada ao futuro do estudante, ou até uma admissão mais rápida, mas sem universidades públicas gratuitas, como é na Itália, com opções de balancear os custos dos estudantes. Dá para ver que não seria simplesmente apagar o Enem da existência sem encontrar uma outra forma para dar oportunidades de mais pessoas ingressarem numa universidade e começar a construir um futuro acadêmico e profissional, né?
E aí, tá explicado? Viu como dá para ter uma ideia de como seria se o Enem não existisse? É muito provável que um novo sistema seria implementado para fazer com que os estudantes conseguissem entrar numa faculdade e seguissem suas carreiras acadêmicas e profissionais com tudo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ok? Tchau, tchau!